Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Diariamente com Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um personagem bíblico e um detalhe que me chama a atenção nesse personagem, nesse texto. O personagem bíblico, todos conhecem, até as crianças ouvem na escolinha da igreja as histórias, existem livros, e é sobre Davi. Davi e o gigante Golias. Todos nós conhecemos a história. Davi venceu, derrubou, matou esse gigante com apenas pedras, com uma pedrinha que ele põe em sua funda, ele lança e acerta bem na fronte, bem na testa daquele gigante. Ele cai por terra e todo Israel é liberto, passa daquela vergonha. Mas existe um detalhe nesse texto. O povo de Israel estava acampado, eles em um monte, os filisteus em outro monte, e todos os dias, num espaço de 40 dias, aquele filisteu saía pela manhã e pela tarde a afrontar o povo de Israel. E aquele gigante saía pela manhã e pela tarde e dizia o seguinte: escolhei vós dentre um homem que possa lutar comigo, que tenha coragem de lutar comigo, que tenha coragem de me enfrentar. Se eu o vencer, vós sereis nossos escravos, porém se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos vossos escravos. E no espaço de 40 dias, aquele gigante se levantava pela manhã e pela tarde, mas nenhum dos homens de guerra, nenhum dos homens daquele exército se propunha a encará-lo, se propunha a lutar, a aceitar o desafio, lutar e vencer. O que acontece é que Davi havia sido mandado por seu pai Jessé a levar comida para seus irmãos. Ele era muito novo, ainda não estava em época de alistamento. E ele vai levar aquela comida para os seus irmãos que estavam lá naquele lugar, que estavam lá na guerra. E Davi chega, vê aquele alvoroço, porque Davi chega justamente na hora em que as fileiras estavam dispostas, em que as fileiras estavam organizadas, todos com armas, lanças, escudos de pé. E Davi chega naquele exato momento e aquele gigante sai a fazer aquela proposta, aquela afronta. Davi olha para aquela situação, ele vê que nenhum homem se propunha a lutar, e ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E é aí que eu quero entrar nessa palavra. A diferença da ótica, a diferença de como se vê. Porque todas as vezes que aquele gigante subia, os homens falavam assim: lá vem o gigante, o filisteus, o homem de guerra. Eles colocavam aquele gigante lá no alto. Eles exaltavam aquele gigante, o homem de guerra, ou isso e aquilo outro. E Davi olha de uma ótica diferente. Davi olha e fala assim: esse aí? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí nós sabemos que ele vai lá, pega as pedras, enfrenta o gigante fala para ele: eu sou algum animal para tu vir com paus e pedras contra mim? Mas Davi alcança a vitória através do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livra o povo de Israel, livra o povo da vergonha.
Muitas vezes você está com um problema, uma situação difícil, e você mesmo tem colocado esse problema como um gigante na sua vida. E essa situação, como no texto bíblico, ela acontece pela manhã e pela tarde. Ou seja, quando você acorda, aquele problema, aquele gigante ali, ele está te esperando. Logo em que você acorda, o gigante está ali te esperando para te atormentar. Quando você vai dormir, logo à tarde, no entardecer do dia, no final do dia, aquele gigante está lá novamente para te afrontar. Mas o detalhe está aí, é você quem o coloca como gigante. Porque Davi olha para aquele gigante e fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A diferença está em como você vê o problema que te afronta. A diferença está em como você vê a circunstância que te afronta pela manhã e pela tarde. É necessário, como Davi, você olhar para aquela situação e dizer: não, eu não vou ficar parado como os homens de guerra, eu não vou ficar olhando esse problema me afrontar como os homens de guerra ficavam, mas eu vou avançar, eu vou atacar, eu vou encarar. Por quê? Porque o Senhor está comigo, porque existe um Deus que é o Senhor que vence a guerra, o Senhor que vence a batalha, o Senhor que guerreia as nossas guerras, o Senhor que nos dá a vitória. Por meio deles alcançamos a vitória. E é este o detalhe. Davi não olhou da mesma forma que os homens estavam olhando. Davi não viu um gigante. Davi não olhou para si como um jovem, como um menino, como um adolescente, mas ele tinha plena convicção de que o Deus dos exércitos estava com ele. E foi assim que aconteceu. Por isso, meu amado, por isso, minha querida, aquilo que te afronta pela manhã, aquilo que quando você acorda já vem te atormentar e te afrontar, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nesta manhã. Que você passe a olhar como uma ótica diferente. Que você passe a olhar como aquele que vence as batalhas está contigo. Davi não titubeou, Davi não teve medo, Davi não foi para perder, Davi foi para ganhar. E ele pôs um fim naquela vergonha. Ele pôs um fim naquela afronta. A palavra que me vem à mente para falar contigo nesta manhã é que era uma afronta. Pela manhã e pela tarde, aquele gigante saía para afrontar o exército do Deus vivo. Essa situação de afronta, pela manhã e pela tarde, ela tem que ter um fim. Ela vai ter um fim. Mas é necessário você se posicionar, crer no Senhor nosso Deus, avançar e com as armas que você tem. Davi não lutou com as armas do soldado, porque até tentaram colocar nele, mas ele não conseguia sequer dar um passo. Mas ele lutou com as armas que ele estava acostumado a manusear. Porque Davi era pastor de ovelhas, e ele andava com cajado, com pedras, e afugentava ursos, afugentava animais que tentavam roubar ovelhas. Ele usou as armas que ele estava acostumado a manusear. Não deixe que o inimigo te atormente, te afronte, te faça. Muitas vezes era o que acontecia, eles se sentiam pequenininhos, mas não, você não é assim. Você pode, no nome de Jesus, você pode sair dessa situação de afronta. Eu quero orar com você. Deus grandioso e eterno, o Senhor da batalha, o Senhor que guerreia as nossas guerras,
assim como tu foste com Davi, Senhor, que não olhou para aquela situação como os outros estavam olhando. Ele viu que poderia vencer. Ele viu que a vitória era ganha, ele viu que a vitória era certa, ele viu que obteria êxito, Senhor Deus, caso enfrentasse, caso encarasse, e corajosamente assim o fez, Senhor Deus. Ele encarou aquele gigante, ele investiu contra. Deus Pai Todo-Poderoso, ele lutou com as armas que dispunha em suas mãos. E todos nós conhecemos essa história, esse texto maravilhoso, Senhor. Nós conhecemos essa linda história, Senhor Deus, de que aquele jovem vence um gigante, um homem de guerra, com armas, com lanças, com escudos. Mas Davi estava apenas com pedrinhas. Deus Pai Todo-Poderoso, toda situação de afronta, vergonha, opróbrio, eu determino nesta manhã que o Senhor dará estratégia, coragem, intrepidez, segurança, ousadia para esse teu servo, essa sua serva, pelejar contra esta situação. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, tenha um dia abençoado.